Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Notícia boa aqui, Fluminense ainda quer, ou tentará, um nome de peso para essa... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vou conversar sobre isso. E vem comigo que eu tenho certeza que tu vai gostar. Também tem proposta do Fluminense sendo recusadas. Zubeldia falando sobre reforços. Vem comigo que esse vídeo tá bem legal. Eu já quero começar com isso, sobre Zubeldia falando de reforços, porque o nosso querido Wilson Forte, do Central Fluminense, fez uma excelente pergunta. Uma pergunta muito boa mesmo para Zubeldia, tá? E a gente vai trazer para você aqui e a gente vai analisar. Mas fica comigo nesse vídeo até o final, porque a notícia do final desse vídeo pode de fato mudar o Fluminense e eu vou te explicar o porquê, tá bom? Mas vamos lá. Põe na tela, diretor, Zubeldia falando sobre reforços, hein? Já adianta aqui, excelente pergunta do nosso querido Wilson Forte, hein? Central Fluminense. Central Fluminense. Minha pergunta vai ser repetitiva, eu tenho consciência disso. Hoje o John Kennedy fez uma boa partida, participou do gol, mas ali no final, com a menos, talvez tenha faltado alguém para substituí-lo, né? E você falou na última coletiva sobre dosar os minutos dele, e eu queria entender se você enxerga como uma urgência a chegada de um jogador para poder revezar com ele. E, além disso, você comentou que a ideia era a chegada de jogador pronto, a contratação de jogador pronto, que não valia a pena contratar por contratar, mas com as últimas notícias que a gente teve, levantou a possibilidade da chegada de um jogador para compor elenco. Queria saber como você enxergaria a chegada de um jogador para compor elenco ali no ataque. Siempre las contrataciones que ha tenido Fluminense, al menos desde que estoy yo, ha sido para mejorar el plantel, para tener opciones y la idea, y que se está trabajando siempre, desde fines de diciembre hasta ahora, que nos reunimos, seguimos trabajando hasta entre fiesta, reuniones, opciones, vimos muchos jugadores y las contrataciones han sido pocas, pero de muy buen nivel, y de muy buen nivel entendiendo nuestros gustos, ¿no? Nuestro estilo que queremos darle al equipo. Entonces, hoy tenemos a John, que para nosotros es muy importante, está haciendo un trabajo enorme, de mucha madurez, de mucha presencia. Dentro del partido puede mudar un poco su rendimiento. Segundo tiempo fue grandísimo lo de John. Tem mais? ¿No? Que pronto Dios quiera que pueda estar con nosotros, que es súper importante. Entonces, en ese contexto, la gente con mucha dedicación está tratando de buscar la mejor opción. Y para que se haga una negociación no siempre depende de lo que uno quiere, depende también el momento. Sí. El momento de la otra parte, ¿no? Así que con mucha conciencia estamos tratando de poder incorporar y por supuesto con un jugador que se adapte un poco al sistema que yo utilizo, ¿no? No soy de colocar jugadores muy rígidos, sino que puedan jugar en 2 o 3 posiciones, que puedan tener movilidad, que puedan buscar espacio, que puedan darle intensidad al equipo y por supuesto siempre la cuota del gol es importante en un equipo, ¿no? Por supuesto, pero no tiene que ser el único argumento. Creo que los argumentos también tienen que ser en función de lo que necesita el sistema de juego, cosa que John también lo da. Por lo pronto seguir trabajando con el equipo que va bien. Cara, eu acho que assim, quando o Zubeldia fala, fica muito claro aquilo que eu já tava comentando com vocês. Que o Zubeldia não tá procurando um centroavante, aquele tipo Pedro Raul, né? Ou até nomes que eu já trouxe aqui, como o próprio Sam, né? Sam Surridge, né? Que são centroavantes, né? Que fazem um pivô, são centroavantes altos, que só fazem aquela função, né? Tá muito claro que o Zubeldia está atrás de jogadores de mobilidade que façam tanto o centroavante, né? Faz tanto a função de centroavante como também joga pelas pontas. Isso se confirma porque o Fluminense tentou o Hulk, né? O Fluminense tentou o Denis Boangá, né? Agora o Fluminense está tentando aí o Coelho, que é um jogador que também tem essa característica. Aqui não estou falando se o jogador é bom, ruim, preço, não sei o que, isso a gente fala daqui a pouco. Mas fica muito claro que Zubeldia não está procurando um centroavante rígido, né, que faça apenas uma função. Isso tá claro, beleza, show de bola. Agora,
Quando eu olho para esse time do Fluminense, galera, eu preciso falar isso aqui para vocês. Falta pouco pro Fluminense ter um time que de fato brigará por títulos. E isso se passa por uma contratação de um nome de peso mesmo, de um jogador para jogar no centroavante indiscutível, que faça mais de uma função. Então, assim, por tudo que o Zubeldia vem apresentando, né? Por tudo que ele vem fazendo, é o que ele falou na coletiva também, que não estava aqui, mas ele disse também, né? É para dar jogadores para ele, pro trabalho dele melhorar. Ele vem fazendo um excelente trabalho. Zubeldia vem fazendo um trabalho incrível. E, claro, reforçar esse elenco vai dar para o Zubeldia, né, mais uma oportunidade de melhorar. Então, assim, ele está muito claro pedindo jogadores que precisa de peças e que a diretoria do Fluminense entenda isso, vá ao mercado e faça um esforço. Galera, a hora de fazer um esforço é agora. Porque o Fluminense hoje tem um time competitivo. E se chegar algumas peças, o Fluminense vira favorito para ganhar títulos. Então, assim, até onde a gente pode se esforçar um pouquinho mais para trazer esse jogador, né? Esse que vai desequilibrar, esse que vai fazer talvez uma grande dupla com o Lúcio Acosta, que tá brilhando, tá jogando muito, né? Eu vou te falar, eu contrataria um ponta também. Eu não contrataria só um centroavante para compor, eu contrataria um ponta. Porque para mim, Kevin Serna e Canóbio são jogadores muito úteis, que podem ajudar muito, mas falta um pouco para eles serem titulares, na minha visão, digo de capacidade técnica, tomada de decisão. Então, assim, Fluminense tem a faca e o queijo na mão, já tem um ótimo treinador fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, vamos ajudá-lo ainda mais, né? E você quiser me ajudar também, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Galera, novidade aqui do canal Hora do Flu, você já deve ter visto, né? Alguns produtos relacionados a Fluminense ou até outras coisas aqui que estão aparecendo por agora, né? Você pode comprar esses produtos, são lojas totalmente confiáveis. E olha que legal, você vai ter o produto e se comprar por aqui, você vai ajudar também o canal Hora do Flu. Então, no fim das contas, sai todo mundo ganhando, tá? Você não paga nada mais por isso se você comprar um desses produtos que nós estamos colocando aqui. Tem camisa do Fluminense, tem boné, tem um monte de coisa, né? Oficial, tudo lojas legalizadas, pessoal. Você vai ajudar também, né? O canal Hora do Flu. Então, se você puder, arrebente aí e compre também, porque você vai estar trajado, meu amigo, e ainda ajuda o canal a continuar de pé, tá vendo? Eu gosto de coisa assim, que sai bom pra todo mundo, né? Então, ajude a gente aí. Adquira alguns produtos, estão passando aqui, né? É só clicar no botãozinho aqui abaixo. Mas vamos lá, pessoal, continuando aqui. Se a gente está falando com reforço e o Fluminense tentando reforçar, hoje saiu uma informação que o Flu teve mais uma proposta recusada em relação ao Alexis Coelho, né? Que é realmente o nome que o Fluminense está tentando, já foi confirmado por um monte de fontes, e realmente o Fluminense está tentando esse jogador do São Lourenço. Segundo o Uriel Lute, né? A gente tem aqui que o São Lourenço recusou a segunda oferta do Fluminense. O Fluminense fez uma oferta ali de cerca de 5 milhões de dólares, né, por 80% dos direitos do jogador, né, mas os clubes estão continuando a negociar. Existe uma expectativa do negócio ser fechado nos próximos dias, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Por quê? O Fluminense ofereceu 5 milhões de dólares, né? E o São Lourenço recusa, mas a cláusula é 6 milhões, né? Então, assim, o São Lourenço quer vender o jogador pela multa, né? Que é 6 milhões de dólares, né? Então, assim, eu ouvi muita gente falando que essa contratação do Coelho é uma contratação para compor elenco. Para quem não lembra, o canal Hora do Flu foi o primeiro canal a falar sobre isso, que realmente viriam jogadores para compor elenco, né? Tanto para volante, como para zagueiro e como para centroavante também, que é o caso aqui do Coelho. Porém, pessoal, eu acho que compor elenco com um jogador de 6 milhões de dólares é um valor bem alto para compor elenco. Vocês não acham? Não, então sim, só estou levantando essa hipótese. Porém, pelo que eu vi do jogador, ele parece ser o típico de jogador que o Zubeldia quer. Talvez que os números dele de gols não chamem a atenção e realmente não chamam. Mas assim, eu não tô passando pano não, tá? Eu não contrataria o Coelho, mas eu tô falando. É pela entrega do jogador e pela função que ele faz, né? Que talvez o Zubeldia queira ele no Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, mas a tendência é que os negócios ali, as negociações continuem rolando, evoluindo aí para dar certo, né? Vamos ver. Só que no meio disso tudo tem uma excelente notícia para
para a torcida do Fluminense, tá? E quem trouxe essa excelente notícia muito boa mesmo, foi meu colega lá do Gabriel Amaral, lá do Jornada, do Raiz. Ele trouxe que caso o Cueja venha para o Fluminense, trata-se de uma contratação para compor elenco, aquilo que eu também já tinha comentado aqui com vocês. E vai dizer que internamente a diretoria acredita que vai conseguir um nome de peso para a posição, né? Para a posição de 9, como você pode ver aí. Então, assim, pelo que eu entendi, né, isso é óbvio, a chegada do Coelho, ele não é uma chegada que atrapalharia talvez uma possível vinda do Boanga, tá bom? Então são coisas totalmente, sabe, não tem correlação entre elas. Outra situação é se o Fluminense contratasse o Adrielson, né, se fosse o caso, e ele não impediria o Nino no meio do ano. Então, assim, parece que o Fluminense realmente está fazendo o que eu estou pedindo. Se a gente investir agora nesse time do Fluminense, a hora para investir nesse time é agora. Um time que já está dando resultado, um time que está jogando bem, um time que está entregando números absurdos, né? Tá um time muito organizado, muito bem treinado. Gente, é a hora. A gente precisa entender que no futebol existem coisas que dão sinais pra gente. Se a diretoria do Fluminense quer conquistar títulos, precisa reforçar o Fluminense agora. Não deixar para o meio do ano, porque deixar para o meio do ano pode prejudicar algumas coisas. A campanha no Brasileiro, Libertadores, aí depois tem que correr atrás. Não, gente. A hora para o Fluminense, de fato, montar uma equipe, dar peças para o Zubeldia fazer um trabalho ainda melhor é agora. Então a excelente notícia é essa, que a diretoria do Fluminense ainda está acreditando que vai conseguir um nome de peso para essa posição aí de centroavante, tá? E pelo que eu entendi, parece que é mais em relação a essa janela mesmo, né? Vamos ver, tomara que sim. Eu falei uma coisa lá no Twitter que eu queria dividir com os amigos. Eu botei lá assim o seguinte, depois do jogo de ontem, fica muito claro, se a gente tivesse esse rapaz aqui, Denis Bouanga, a gente estaria em outro nível. Então, assim, se o Fluminense puder tentar, de certa forma, melhorar a situação, tentar destravar o negócio, tentar trazer o BH pra cá, cara, a gente tem tudo pra brigar por título, pessoal. Tô falando de verdade. A última vez que eu falei isso, a gente foi campeão da Libertadores. Eu lembro, no fim de 2022, eu gravei um vídeo pra vocês. Infelizmente, a gente teve que tirar alguns vídeos do ar, mas eu falava pra vocês assim, galera, eu tô sentindo que esse time veio pra fazer história, porque tava jogando muita bola, dentro de campo muito organizado, todo mundo conversando bem. Eu sinto isso novamente. O Fluminense está no caminho perfeito para conquistar títulos. Então, assim, se o Flu puder tentar uma última investida, uma última tentativa em relação ao Boanga, faça. Porque o título que o Fluminense vai ganhar, e eu sei que vai pagar a conta. Tô te falando. Mas é isso. Vamos torcer para que tudo dê certo, tá? Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor, e ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio, né? Pra mim, né? Então é isso. Como falei, tem uns produtos aqui, né, do canal do Flu, você pode comprar, lojas confiáveis, você não paga nada por isso e ainda ajuda o canal de quebra, né? De quebra! Coisa linda. Se inscreva nesse canal, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.